Pessoal, gente, a nossa aula de hoje, ela é referente à parte de geometria. A professora Natália, ela falou com vocês sobre isso na aula de quarta-feira. Sim. Pronto. O que foi que eu e a professora Natália combinamos? A gente combinou o seguinte, galerinha, que a professora Natália ia ficar com a parte algébrica, com a parte de álgebra, né? Toda aquela parte que envolve monômio e polinômio, aquela parte que envolve as letras, né? Aqueles cálculos, e eu ficaria com a parte de geometria, que também está no módulo 2. Né? Logo depois dessa parte de monômio e polinômio, vem a parte de polígonos, que é o assunto que a gente vai ver agora. Então, a gente fez essa divisão por quê? Porque aí vocês ficam com dois professores de matemática, tendo um para a parte algébrica e tendo um para a parte geométrica. Isso é bem interessante para vocês, porque vocês sabem que na aula da professora Natália, vocês só vão ver aquele tipo de conteúdo, e que na aula do professor Leonardo, vocês vão ver aquele outro tipo de conteúdo. Um vai ser a parte que vai trabalhar mais com as letras, né, digamos assim, com a parte algébrica, e o professor Leonardo com a parte das figuras geométricas. Alguma dúvida nisso? Não. Então, galerinha, vê só. Lembrando que as nossas aulas de matemática sempre ocorrem às sextas-feiras, né, de 8h30 às 9h10. Então, sempre colocar o celularzinho para despertar, tá certo? Ficar ligado nisso para a gente não perder a aula. Tá bom? Gente, vê só. Além dessa aula, né, ser sobre polígonos, vocês também vão fazer um trabalho valendo nota para mim, tá certo? Mas eu vou explicar esse trabalho no decorrer da aula. Mas deixa eu fazer logo uma pergunta aqui. Vocês já ouviram falar sobre o Tangram? Já ouviram falar? Eu não. Não? Não. Também não. Beleza. Galerinha, o Tangram, ele é... Deixa eu aparecer aqui para vocês. O Tangram, ele é um joguinho, né? Que envolve 7 peças da geometria, né? As peças são polígonos, por isso que eu trouxe esse trabalho sobre o Tangram, para que vocês possam desenvolver. Não é nada difícil, né? Os materiais eu acredito que vocês tenham em casa, tá certo? Se não tiver em casa, não é nada que vocês não possam conseguir, né? A gente não pode estar passando também trabalhos que seja muito sofisticado para vocês, pela situação que a gente está vivendo, tá bom? Mas esse trabalho é bem tranquilo, dá para vocês fazerem tranquilo, tá certo? Então vamos começar aqui a nossa aulinha. Eu vou ficar aqui com vocês, né, aparecendo, para qualquer dúvida que tiver, vocês possam me acionar, tá bom? Vamos começar aqui, ó. Primeiro momento, a gente tem essa aula dividida em alguns momentos, tá bom? O primeiro momento é a gente saber o que é os polígonos, o que são os polígonos, né? Onde ele está presente, né? Eu acredito que a maioria dos polígonos vocês já tenham visto, né? No nosso cotidiano a gente vê tipo de polígono e até com conhecimentos adquiridos, né? Em outras séries passadas, vocês também já estudaram um pouco sobre isso, tá bom? Polígonos no dia a dia e na natureza. É comum o uso de polígonos regulares no cotidiano. As abelhas utilizam-se do hexágono regular nas colmeias. Então, vocês podem ver aqui, ó, que as colmeias ela tem formato de hexágono. Galerinha, hexágono é um polígono com quantos lados? 5. Não. O hexágono é um polígono com 6 lados. Tá bom? Agora, se eu dissesse pentágono, o pentágono, sim, é um polígono com 5 lados. Tá bom? Os polígonos, eles começam a partir de quantos lados, galerinha? Me respondam aí. Com quantos lados eu posso formar o meu primeiro polígono? Alguém pode dizer? Sei lá, uns 4. Existem os triângulos? Existe. O triângulo, galerinha, é o nosso primeiro polígono, né? Eu posso formar um polígono com 3 lados, e esse polígono chama-se triângulo, bastante conhecido da gente. Agora, deixa eu fazer outra pergunta. Eu poderia fazer um polígono, formar um polígono com 2 lados, sim ou não? Eu acho que não. Não. Por que não? Por que? Não sei. Acho que não. Alguém poderia dizer o porquê não?
Porque eu não poderia formar um polígono com apenas dois lados? Eu não posso não, mas por quê? Alguém quer dar um chute? Sabe por quê, galerinha? Eu não posso formar um polígono com dois lados? Porque esse polígono ele não vai se fechar. Concordam comigo? Sim. Ele vai ficar aberto. Se você traçar aí dois lados, você não vai conseguir fechar o polígono, a não ser que você arredonde esse lado. E se você arredondar, deixa de ser polígono. O polígono ele não pode ter nenhuma parte arredondada, tá certo? Nenhuma parte arredondada, certo? Então, eu não posso formar um polígono com apenas dois lados, porque senão essa figura vai ficar aberta, tá bom? A gente tem alguns tipos de polígono que a gente vai ver no decorrer da aula, tá bom? Então, ó, nas bolas de futebol também aparecem figuras baseadas em polígonos regulares, pentágonos e hexágonos regulares. Olhem aqui para essa bola de futebol. Todo mundo está vendo, não está? Deixa eu voltar aqui. Todo mundo está vendo a bola de futebol? Se você perceber, galerinha, essa bola de futebol ela é composta de dois tipos de polígono. O polígono que está em preto, né, que a gente chama de gomo, né, o gomo da bola. Esse polígono que está em preto, ele possui 5 lados. Se ele possui 5 lados, ele é chamado de pentágono, tá certo? Por exemplo, o Brasil, ele foi pentacampeão mundial, ou seja, ele foi 5 vezes campeão. O Náutico ele é hexacampeão, ou seja, 6 vezes campeão. Então a gente tem que se ligar nesses prefixos: penta de 5, hexa de 6. Então essa bola aqui, ó, essa parte preta é um polígono com 5 lados. Se você contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 lados. Um polígono com 5 lados é chamado de pentágono. E esse polígono aqui em branco, ele não possui 5 lados, ele possui 6 lados. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Um polígono com 6 lados, ele é chamado de hexágono. Alguma dúvida até aí, gente? Alguma dúvida? Eu não estou entendendo no meio, planeta Terra. Oi? No planeta Terra. O planeta Terra, né? Ele não é um polígono, ele é chamado de esfera, tá certo? Aqui está um círculo, uma circunferência, né? Mas essa circunferência aqui é como se fosse para representar essa bola, tá certo? Para mostrar que dentro do nosso planeta tem vários tipos de polígonos, tá certo? Alguma dúvida até aí, galerinha? Não. Nenhuma, né? Não. Vamos adiantar aqui. Meu mouse está muito ruim, gente. Só. Pronto, cadê? Aqui. Vamos lá. Na engenharia, algumas formações poligonais são utilizadas. Por exemplo, na Ponte Hercílio Luz, em Santa Catarina, pode-se ver a formação de triângulos e quadriláteros, formados pela barra de aço que ligam as torres. Galerinha, se você olhar aqui, ó, essa ponte aqui, vocês estão vendo aqui os triângulos formando ela? Estão vendo? Todo mundo está conseguindo ver os triângulos? Pronto. E aqui em cima, ó, eu tenho um quadrilátero. É um losango. Esse quadrilátero aqui é um losango. Ó. É aquela figura que fica pintada de amarelo na bandeira do Brasil, mas eu estou passando o cursor do mouse aqui. Ó. Então, eu tenho quadriláteros e tenho triângulos também. Ó. Nessa parte aqui, eu tenho só triângulos. O triângulo, galerinha, na engenharia, ele é muito famoso, a gente encontra muito em ponte, porque o triângulo ele dá muita sustentação, não é, àquela arquitetura. Então, se usa muito triângulos em pontes. Inclusive, se você for no centro da cidade, na Ponte da Imperatriz, você vai ver também que a ponte ali da Imperatriz ela é formada por triângulos para dar sustentação à sua base. Então, a gente pode notar que os polígonos também estão presentes, né, na nossa arquitetura. Tá bom? Aqui, ó, na Calçada dos Gigantes, formação geológica de basalto localizada no litoral nordeste da Irlanda. Torres de rochas prismáticas foram erguidas no passado por atividades vulcânicas. Então, aqui a gente tem, ó, também polígonos com vários lados, ó, com 5, com 6 lados. Então, a natureza também formou figuras geométricas que lembram polígonos. Então, a gente encontra os polígonos, galerinha, em todo canto, né? Na natureza, na arquitetura, tá certo? No nosso dia a dia, quando você sai de casa, você vai ver diversos tipos de polígono, né? Porque a gente não tem o costume de estar reparando, tá bom? Outras formas presentes em nosso cotidiano, o que lembram?
Com que figuras geométricas se parecem? Então, note aqui, ó, uma sinalização de trânsito, né? O pare, todo mundo já viu essa placa aqui. Vamos contar os lados aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. Então, a placa de pare é um polígono que tem 8 lados. Alguém sabe o nome de um polígono com 8 lados, galerinha? Oitágono. Como? Oitágono. Pentágono? Oitágono. Não. O nome de um polígono com 8 lados, ele é chamado de octógono, né? Geralmente, naquelas lutas de MMA, Ultimate Fight, né? Aí o narrador diz, o lutador já está no octógono. Por quê? Porque aquele ringue de MMA, ele é um ringue com 8 lados, né? 8 lados regulares, é parecido com essa sinalização de trânsito, ó, praticamente igual, né? Aí quando diz o lutador está no octógono, é porque o lutador está dentro de uma figura que contém 8 lados, beleza? Aí eu tenho a nossa bola aqui, ó, que a gente viu anteriormente, né? Com 2 tipos de polígonos, os pentágonos e os hexágonos. Temos aqui aquela plaquinha, ó, que é permitido bicicleta, ó, que forma um triângulo. Nós temos aqui embaixo o famoso cubo mágico, né? Formado por quadrados. Os quadrados, os retângulos, os trapézios e os losangos são chamados de quadriláteros. Nós temos aqui, ó, uma banda de limão ou de laranja que forma triângulos aqui dentro, ó, como se fosse uma fatia de pizza. E temos aqui um mosaico, ó, que também formam alguns tipos de polígonos. Então, a gente vê polígonos, galerinha, em todo canto, né? Eles estão presentes no nosso cotidiano, tá certo? Segundo momento. Esse segundo momento aqui é para vocês saberem o significado da palavra polígono e conhecer alguns polígonos, tá certo? Polígono, o que seria polígono? Qual é a definição de polígono? Polígono é figura plana, limitada por uma linha poligonal fechada. Então, a gente tem que fechar a figura para poder ser polígono, não pode ser aberta. Por isso que nosso primeiro polígono é o triângulo. Eu não poderia fazer um polígono com menos de 3 lados, tá certo? Ou seja, os polígonos precisam ser figuras fechadas, eles jamais podem estar abertos. Se tiverem alguma parte aberta no polígono, esses lados eles não se fecharem, né? A gente ali não tem um polígono. Para ser polígono, ele precisa estar fechado, tá bom? E o que é que significa a palavra polígono? A palavra polígono vem do grego polígon, né? Onde o prefixo poli significa muitos e gono significa ângulos. Os polígonos são figuras com muitos ângulos. O triângulo, por exemplo, tem 3 ângulos, o quadrilátero 4, o pentágono 5 e assim por diante. Beleza? Alguma dúvida até aí, gente? Alguma dúvida? Não. Não. Agora vamos à classificação dos polígonos. Aqui a gente tem, ó, né? Aqui eu só dei uma invertida. Aqui era para ser a quantidade de lados, a numeração. Aqui o nome, tá certo? Aqui a gente só vai fazer essa troca. O nome do polígono, triângulo. Quantos lados possui o polígono? 3 lados. E aqui está a figura do triângulo. Note que todas essas 4 figuras que estão aqui, elas estão fechadas. Elas precisam estar fechadas para serem polígonos. Outra coisa, essas figuras aqui, ó, além de elas terem que ser fechadas, vocês podem notar que elas não têm nenhuma parte arredondada, nenhum corpo redondo, né? Nenhuma parte dela arredondada. Se tivesse alguma parte arredondada, ela deixaria de ser polígono. Para ser polígono, a gente tem que ter linhas poligonais simples, tá certo? Que são segmentos de reta, tá bom? Então, aqui nós temos triângulo, que possui 3 lados. Se possui 3 lados, também possui 3 ângulos, viu, galerinha? A mesma quantidade de lado é a mesma quantidade de ângulo. E aqui temos aqui o desenho da figura triângulo, que vocês já conhecem muito bem. Depois nós temos o quadrilátero. O quadrilátero, ele pode vir de... A gente sabe vários nomes de quadrilátero, viu, galerinha? A gente sabe o quadrado, o retângulo, o trapézio e o losango. Todas essas 4 figuras que eu falei para vocês, elas possuem 4 lados. Se possuem 4 lados, elas são chamadas de quadrilátero. A palavra quadrilátero também tem origem grega. Quadri significa 4
e látero significa lado. O quadrilátero é uma figura com 4 lados. A gente costuma só pensar que o quadrado é um quadrilátero, mas não. O quadrado, o retângulo, o trapézio e o losango são quadriláteros. Fora outras figuras que são quadriláteros, mas não possuem nomes especiais. Então, aqui, o nome do polígono quadrilátero, ele possui 4 lados. Se possui 4 lados, também possui 4 ângulos. E aqui eu tenho um quadrilátero. O quadrilátero que eu coloquei aqui para vocês é um trapézio, tá certo? Vocês podem ver que ele não é um quadrado, ele não é um retângulo, ele não é um losango. Essa figura aqui ela é um trapézio, tá bom? Depois nós temos o pentágono, né? Penta de 5 e gono de ângulo. Então, 5 ângulos. Então, o pentágono é um polígono que tem 5 lados. Se tem 5 lados, também tem 5 ângulos. E aqui nós temos o pentágono, a figurinha que tem 5 lados. Depois nós temos o hexágono, hexa de 6, tá bom? Então, o hexágono é um polígono que tem 6 ângulos e 6 lados. E aqui eu tenho o desenho de um hexágono. Alguma dúvida nessas classificações desses polígonos, gente? Alguma dúvida? Não. Nenhuma, né? Agora a gente vai falar sobre os elementos que tem o polígono. Aí eu trouxe aqui um quadrado para vocês verem, tá certo? Mas eu poderia ter trazido qualquer outra figura. Mas eu trouxe o quadrado, isso aqui é indiferente, né? Pessoal, galerinha, quais são os elementos de um polígono? Note aqui que eu tenho 4 pontos no polígono, 4 pontos. Esses pontos, galerinha, são chamados de vértice. Olha aqui, ó, os pontos A, B, C e D são os vértices dessa figura. Galerinha, ó, vértice são as extremidades da figura. É o encontro de 2 lados, como aqui, ó. Esse vértice aqui, esse pontinho aqui, que eu estou passando o cursor do mouse, ele é o encontro entre o lado, desculpe aqui, ele é o encontro do lado AD com o lado AB. Alguma dúvida nisso? Aqui, nesse pontinho? Alguma dúvida? Não. Esse A aqui, ó, esse pontinho do A, esse pontinho do B, esse pontinho do C e esse pontinho do D, eles são chamados de vértices. Os vértices, galerinha, são as extremidades do polígono, tá bom? São as pontinhas dos polígonos. Agora eu tenho os segmentos AB, BC, CD e DA, que são os lados desse polígono. Aqui, ó. AB ou BA, tanto faz, ó. AB ou BA é um lado. BC ou CD também é outro lado. CD ou DC, tanto faz, também é outro lado. E DA ou AD também é outro lado. Como eu tenho 4 lados, esse polígono é um quadrilátero, tá bom? Agora, os segmentos de reta AC e BD são as diagonais desse polígono. Diagonais é um assunto que a gente vai estudar mais na frente, tá bom? Aqui, ó, de A até C, essa diagonal aqui, ó, estão vendo? Onde eu estou passando o cursor do mouse, ó. De A até C é uma diagonal e de B até D, ou DB ou BD, tanto faz aqui, ó, é outra diagonal. Então, podemos ver que o quadrilátero ele possui 2 diagonais. Galerinha, eu tenho uma particularidade para falar sobre isso. O triângulo, que é uma figura bastante conhecida da gente, o triângulo, é o único polígono que não possui diagonais, tá bom? O triângulo, você não pode traçar uma diagonal de um vértice para outro, porque se você traçar de um vértice para outro uma diagonal, na verdade você está traçando o lado do triângulo. Então, o triângulo é o único polígono que não possui diagonais, tá bom? E temos os ângulos A, B, C e D, são os ângulos internos. Aqui, ó, eu tenho um ângulo de 90 graus aqui, nesse L aqui, ó, desses 2 lados eu tenho 4 ângulos no polígono, né? É um quadrilátero, possui 4 lados e também 4 ângulos. Então, nós temos aqui, ó, 4 ângulos internos. Os 4 ângulos são de 90 graus. Se a gente multiplica 90 por 4 ângulos, dá um total de 360 graus, que é a soma dos ângulos internos desse quadrilátero, que são assuntos que a gente vai estudar mais na frente, em particular, tá bom? Então, nós temos, no polígono, nós temos os lados, nós temos os vértices, nós temos as diagonais, exceto no triângulo, e temos também os ângulos internos de um polígono. Então, tudo isso são os elementos de qualquer polígono. Alguma dúvida, gente, até aí? Alguma dúvida? Não. Nenhuma, né? Agora a gente chega ao terceiro momento, que é o momento do nosso trabalho, né? Que trabalho vai ser esse? Eu vou explicar agora. Tarefa 1. Montar o quebra-cabeça Tangram. Galerinha, olhem aqui.
esse quadrado dividido em 7 figuras. Tá todo mundo vendo? Tá todo mundo vendo? Sim. Pronto. É esse trabalho que a gente vai fazer. Esse trabalho aqui, vocês vão fazer com papel emborrachado, tá certo? O papel emborrachado, talvez você tenha em casa. Se não tiver, vocês vão comprar na livraria e é bem baratinho. Agora eu queria que vocês tivessem papel borracha colorido. Se não tiver papel borracha, você pode fazer numa folha de papel. A gente pode fazer o seguinte: a gente não precisa fazer numa folha de emborrachada, a gente pode fazer com uma folha de papel ofício. Fica melhor para vocês? Fica melhor? Com folha de papel ofício. A gente pode fazer com folha de papel ofício, galerinha, o nosso trabalho e a gente pintar com lápis de cor com hidrocor. Eu vou dizer como é o trabalho passo a passo, tá bom? O que a gente vai fazer, galerinha, é um quadrado como esse e vai fazer essas divisões, mas essas divisões eu vou ensinar como vocês fazem. Vocês podem notar aqui, ó, que onde eu estou passando no cursor do mouse é uma figura, aqui a segunda figura, aqui a terceira figura, aqui a quarta figura, aqui a quinta figura, aqui a sexta figura e aqui a sétima figura. Galera, existe uma lenda, né? O Tangram é um quebra-cabeça chinês. A lenda do Tangram é o seguinte, é que um servo do rei, né, que fazia espelhos, né, para o reino, fazia espelhos, o rei encomendou a ele um espelho de uma forma quadrada para botar na sua sala, né, para o rei poder se ver. Então, essa pessoa, esse trabalhador do reino, ele fez o espelho do rei e foi no castelo entregar, porque o espelho já estava pronto. Porém, quando ele saiu, começou a escurecer e começou a chover, né? E aí ele andando, ele tropeçou, caiu e quebrou o espelho desse jeito que está aqui, ó, da forma do Tangram. Quebrou. E aí, naquela época, quando alguém desacatava uma ordem do rei, né, não cumpria o que o rei pedia, era decapitado. E aí ele pensou, né? Poxa, não posso chegar lá no rei com um espelho quebrado desse jeito, porque senão eu vou ser decapitado. E aí ele começou a tentar montar o espelho novamente. Porém, quando ele montava, ele via que ele poderia fazer um barquinho com a pessoa velejando, ele poderia fazer, deixa eu passar aqui para vocês, ele poderia fazer, ó, aqui, só passar aqui para vocês verem. Ele poderia fazer pato, vela, cachorro, gato, um homem, tudo com aquelas 7 peças. Poderia fazer casas, igrejas, barcos. Então, ele poderia fazer várias coisas com o Tangram quebrado, do jeito que estava quebrado, né? E aí ele pensou, poxa, eu já sei o que é que eu vou fazer. Lá no rei, eu vou começar a montar, dizer que eu trouxe para ele um espelho especial, que além do espelho, a gente consegue fazer várias coisas com essas figuras aqui. E aí ele foi lá, falou para o rei que aquilo era proposital e que o rei, além de espelho, iria ter um quebra-cabeça para formar várias figuras. O rei adorou a ideia, né? E não fez nada com ele. Essa é a lenda do Tangram, tá certo? Então, ó, eu vou ensinar vocês a fazer esse quebra-cabeça chinês e vocês vão montar, né, várias peças com ele, tá bom? Várias coisas com ele. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, tem um vídeo aqui, ó, que eu deixei o link para vocês, não é? Sobre essa lenda do Tangram, tá certo? Se vocês quiserem ver ela, melhor do que eu, porque eu contando só uma negação. Mas é basicamente isso, tá bom? A tarefa 2. Construir o seu Tangram através de dobraduras. O que é que você vai precisar? Você vai precisar de folha de revista, mas a gente não vai fazer com revista, a gente vai fazer com folha de papel ofício para poder pintar ele, tá bom? Tesoura sem ponta, cola e régua. Galerinha, todo esse material aqui eu acredito que vocês já tenham em casa, tá bom? São esses materiais que você vai precisar. Depois, você vai fazer o seguinte, ó. Esta atividade pode ser feita de modo individual, veja o passo a passo. Pegue a folha da revista que você colou, né? Na verdade é a folha de ofício, você vai pegar uma folha de ofício, né? Nesse formato aqui, ela vem em forma retangular. E aí você vai fazer essa dobrazinha aqui, ó. Dobre como mostra a figura. Essa parte aqui, ó, vai ser a sobra, é a parte que você vai cortar e vai descartar. Essa parte aqui, ó, é que vai formar o quadrado, tá certo? Então, o seu Tangram ele vai ficar assim, ó. Veja as dobraduras. Você vai dobrar essa parte aqui para cima e vai dobrar essa parte para cá e vai ficar com essas duas marquinhas aqui.
Essa daqui de baixo você vai descartar. Você vai ficar apenas com essa daqui, ó, que vai formar o quadrado, tá certo? E aí você vai fazendo, tá aqui o passo a passo. Eu não vou explicar aqui, até porque a aula daqui a pouco termina. Mas aqui, ó, o passo a passo vai ser esse. Agora, corte a linha indicada, que é essa parte aqui, ó, que você vai descartar, vai ficar só como quadrado. Galerinha, até aqui vocês estão me entendendo? Todo mundo está entendendo? Sim. Todo, né? E aqui a gente vai, ó. Pegue o quadrado e aí você vai fazendo o que ele vai pedindo aqui, ó. Vai dobrar para ficar com essas marcações aqui, ó, com esses vincos, né? Dobrados. E aí você vai fazendo o que ele está pedindo, ó. Dobre a ponta inferior, depois dobre, observe as marcas da dobradura. Você vai fazendo todas essas dobras aqui, ó. Vai fazendo, vai dobrando e ela vai ficando com as marquinhas que vocês estão vendo aí, né? Aí vai até esse passo aí, ó. E depois você vai recortar. Depois você vai recortar todos os vincos e você vai ver lá que vai ficar com essas marcas aqui, ó, do Tangram. É bom que quando você terminar, você compare. Vocês vão receber esse slide hoje, tá certo? Vocês comparem para ver se está tudo certo. Se tiver tudo certo, vocês vão recortar a folha de papel de vocês. Depois que vocês cortarem, vocês vão pintar, vão colorir. Por exemplo, essa de azul, essa de vermelho, essa de amarelo, essa de laranja. Vocês vão colorir essas 7 peças, tá certo? Depois que vocês colorirem, aí sim seria bom que você colasse numa superfície mais sólida, tipo um papel emborrachado, uma madeira, um papelão. Vocês vão colar essas 7 peças. Porque no papel, quando vocês for montar, vocês não vão conseguir, porque o papel ele é muito mole. Então, você tem que deixar esses papéis na superfície mais rígida. Estão me entendendo? Entenderam, gente? Sim. Pronto. E depois que vocês terminarem, né, aí você vai pintar. Pronto, tá montado o seu Tangram. Você pode pintar do jeito que está aqui, ó, do jeito que ele está dando nesse exemplo. Se você não quiser pintar com essas cores, também não tem problema nenhum, tá certo? E depois você vai responder esse questionário, ó. Quais figuras foram formadas pelas dobraduras? Aí você vai dizer quais são as figuras que você tem aqui, né, separadamente. Depois, qual o total de lados dos triângulos formados? Vai responder. Depois, qual o total de vértices e ângulos dos triângulos formados? A gente sabe que vértices são as pontinhas, né? Então, ele quer saber qual o total de vértices e qual o total de ângulos formados pelos triângulos. Depois, qual o total de lados e ângulos do quadrado formado? Aí depois ele pergunta aqui, qual o total de vértices e diagonais do quadrado formado? A gente já sabe o que é vértice, já sabe o que é diagonal. No total, quantos vértices, lados e ângulos há no losango formado? Você vai responder isso. Depois, quantos lados, ângulos e vértices no total foram formados no Tangram? Vocês vão responder todo esse questionário aí, né, e vai fazer o Tangram. Esse é o trabalho para vocês valendo nota. E na semana que vem a gente vem com a correção desse questionário. E vou falar mais ainda o que vai acontecer. Outra tarefa, construir algumas figuras propostas, como pato, vela, cachorro, gato e homem. Galerinha, cada figura que você fizer, vocês podem ver na internet isso também como se faz, viu? Vocês podem ver na internet. Fez o pato, bate uma foto. Fez a vela, uma embarcação, bate outra foto. Fez o cachorro, bate foto. Toda figura que você fizer, você vai bater foto. Por quê? Vou explicar daqui a pouco. E algumas atividades extras para vocês fazerem. Fazer casa, a casa fica bem legal, galerinha. Igreja, a igreja também fica show de bola. O barquinho, já tem um lá no começo para vocês verem um exemplo. Então, vocês vão construindo e batendo foto de cada figura dessa. Para quê? Porque depois vocês vão colocar, eu acredito que todos têm o Instagram, né? Vocês vão publicar isso nos stories de vocês e no feed, para eu ver e me marcar e marcar a escola, tá certo? Para que a escola possa repostar o trabalho de vocês. Aqui eu coloquei o Instagram da escola, Universo Olinda, e coloquei o meu Instagram, né? Le Monde de Leonardo. Isso aqui é francês, tá bom? O Mundo de Leonardo. Esse aqui é o meu Instagram e esse é o Instagram da escola, tá bom? Vocês vão bater foto do trabalho de vocês, do que vocês fizeram, das montagens, né? Cachorro, igreja, casa. Vão bater foto, vão postar no Instagram e vão marcar o colégio e vão me marcar para eu poder dar a nota de vocês, tá bom? Então, a nota de vocês vai ser através do que eu ver lá você fazendo, não é? No Instagram. Alguma dúvida nisso, gente?
Não. Nenhuma, né? Para quando é esse trabalho? Até sexta-feira. Vocês têm até a próxima sexta-feira para publicar no Instagram a foto, pode ser no feed, pode ser nos stories, tá certo? Me marca a escola, para que a gente possa dar a nota de vocês. Sexta-feira, eu já vou vir aqui com a relação dos alunos que fizeram e já vou dizer a nota para vocês, tá certo? Desse trabalho, ok? Alguma dúvida, gente? Não. Tem alguma dificuldade nisso, galerinha, nesse trabalho? Nenhuma, né? Todo material a gente tem em casa, tá certo? A gente tem cola, a gente tem tesoura, a gente tem régua, a gente tem folha de ofício, a gente tem lápis para pintar. Se não tiver, a gente pode comprar ou pedir emprestado do irmãozinho, ou comprar mesmo se a gente não tiver, tá certo? Até sexta-feira para fazer o trabalho. Fazer essas montagens, bater foto, colocar no Instagram, marcar o Colégio Universo e marcar o professor Leonardo, tá certo? Eu vendo, eu já boto na minha planilha, já boto a nota de vocês e sexta-feira eu já venho com a nota de vocês. Até sexta-feira. Divulguem esse trabalho no grupo de vocês. Se alguém perguntar, diga. Essa aula também vai estar sendo gravada e vai ser postada, acredito que hoje mesmo, lá no YouTube. Então, se alguém tiver com alguma dificuldade, saber como é o trabalho, diz, olha, o professor Leonardo postou a aula no YouTube, vai lá e dá uma olhada que ele está falando sobre o trabalho, valendo nota para a segunda unidade. Beleza, galerinha? Tranquilo? Tranquilo. Pronto. Então, Tranquilo. gente, divulguem esse trabalho, façam. Aqui eu só tenho 4 alunos em sala de aula, que é Carlos José Álvaro, Camila Gabriela e Victor Manuel. Só tenho esses 4 alunos hoje na nossa sala virtual, tá certo? Divulguem no grupo. Vou pedir para a dona Fátima também divulgar no grupo. Peçam para os alunos fazerem, explique a logística do trabalho e até sexta-feira para postar no Instagram. Sexta-feira eu já venho aqui com a planilha de nota para dar nota de vocês, tá bom? Então, galerinha, façam o Tangram, façam essas figuras, respondam o questionário, porque vai estar valendo nota para vocês de 0 a 10, tá bom? Beleza, galera? Beleza. Tá bom? Então, gente, desejo para vocês um bom final de semana, uma boa semana, e sexta-feira que vem a gente retorna, tá bom? Forte abraço em todos. Tchau, gente.